Começou a gravação? Beleza. Boa noite, Campo Maior. Boa noite, Piauí. Boa noite, Brasil. Hoje, terça-feira, vamos começar mais um podcast, 28 de julho. Já passamos da metade do ano já, né? Então, se já passamos da metade do ano, já passou a Copa e o festejo, então finalmente o ano começou em Campo Maior. Porque em Campo Maior o ano só começa depois que passa o Carnaval, a Semana Santa, o festejo e esse ano a Copa do Mundo. Então daqui pra frente é só trabalho. Gente, vamos começar aqui mais um podcast. Nós estamos chegando a quase 200 episódios. Esse aqui é o episódio número 198. Mais de 198 pessoas já passaram por aqui, conversando conosco, trazendo muita coisa interessante. E também nós temos uma novidade, gente. Em breve vamos estar lançando aí o VB, né? Mais um projeto nosso. Todos os episódios do VBcast estão se transformando em livro, certo? Já vai ter a publicação do primeiro volume, que é com a irmã Natividade, que em breve vai ser publicado. O podcast dela que foi transcrito, está sendo transformado num livro, onde ela conta toda a história do lado da criança, a história de Dom Abel, a história dela mesmo, sim, voltado para a educação. E cada episódio, cada pessoa que vem aqui vai ter seu momento registrado, certo? Então as meninas já se preparem que muito em breve aí pode sair o volume do Arte na Praça, né? Pra galera comprar aí na feirinha. Então vai ser uma coisa bem legal. E antes da gente conversar aqui nossa conversa, vamos mandar aqui um alô especial para os nossos parceiros. Atacadão do Piso, do nosso amigo Cássio. Academia Eugênio, da doutora Adelene Eugênio. Galeria 86. Ótica Matos, do meu amigo Robert Matos, que estava sofrendo com o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Zacá Veículos, meu amigo Zaquinha, um forte abraço, meu irmão. Ivo Construção, Fabinho da Laranja, Paredão da Construção, Infornet, Marinlá, a loja certa de comprar, DLS, Valdir, o nome do outro não tá aqui, qual é o nome dele? O Grill. Esqueceu o nome do homem, rapaz? Procura o nome do homem aí, aparecer. Você observa. Né? Pronto, não tá aqui, mas vai aparecer no vídeo lá, vai aparecer nos vídeos aí, tá aparecendo ali nos recortes. Então, um forte abraço também para MD Designer, o Doca, Convite Criativo e nosso amigo Kiel, lá em Piripiri. Hoje nós estamos aqui com as coordenadoras do projeto Arte na Praça, a Isis e a minha amiga Lorena. Meninas, sejam bem-vindas, muito boa noite. Vamos agora ter uma conversa aqui agradabilíssima para a gente falar sobre empreendedorismo, economia criativa e sobre o projeto Arte na Praça. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Então, gente, boa noite, né? É uma honra estar aqui mais uma vez, né, para falar um pouco sobre esse projeto que ele muda a vida de muitas mulheres, né, que fazem parte dele, já passaram por ele, né, e que a gente sonha cada vez mais que ele cresça cada vez mais, né, e possa realizar muitos sonhos ainda que estão por vir. Lorena, o projeto ele é composto basicamente por mulheres. Por mulheres. Mulheres sim. Empreendedoras. Mulheres empreendedoras. E hoje vocês estão organizados em que sistema? Sistema de presidência, coordenação? Tem uma pessoa que responde pelo projeto? Que articula, né, entre as mulheres para poder fazer o projeto andar, acontecer, né? Tem que ter, né? Sim. Inicialmente se começou esse projeto, né? Antes da gente começar a falar aqui, esse projeto se iniciou numa mesa de um bar, né, Isis? Verdade. A Isis, ela não faz parte desde o início, é coordenadora também, porém, quem iniciou esse projeto hoje em dia já está afastado, né, que foi a nossa amiga Denê, a Elizabeth e a Jéssica, né, que era a Jéssica, eu não lembro o sobrenome, mas é Jéssica, a Jéssica Mello. E elas três iniciaram esse projeto, começaram e tudo, porém elas se afastaram um pouco do projeto e a gente assumiu como coordenação. Então hoje somos 5 coordenadoras, né? Isso. 5 coordenadoras. Isis, eu, Janiele, Mara e Célia. Né? As meninas hoje não puderam participar, porém a gente está aqui representando o projeto. Então, formado por 5 pessoas dentro dessa coordenação. Muito interessante. E hoje, essa questão da economia criativa, na perspectiva de vocês, desde o surgimento do projeto, tem causado impacto na vida das pessoas que estão participando do projeto, de forma direta e indiretamente?
Sim, né? Sim. O Arte na Praça, ele nos abre porta para outros lados, né, financeiros, né? Por exemplo, eu sou formada em enfermagem, porém eu não atuava ainda na área. E foi através do projeto que as pessoas começaram a me conhecer dentro aqui de Campo Maior. Lorena é professora, hoje é enfermeira, mas eu comecei inicialmente dentro do artesanato, né? Dentro do projeto Arte na Praça. Foi onde ele me abriu portas para ser hoje o que eu sou, graças a Deus, foi através do projeto. Através do projeto artesanato, né? O artesanato, exatamente. O artesanato em Campo Maior é um polo fantástico, né? Até porque nós somos uma cidade turística, tem grandes eventos, tem um festejo, tem essa questão de ser uma cidade que todo mundo passa, tanto vindo de Teresina, como do litoral, como ali de Cabeceira, de Castelo, e se encontram aqui. E aí o artesanato, ele é uma referência. Em todos os lugares que eu ando, que eu viajo, eu percebo que o artesanato, ele tem um papel muito importante na economia da cidade. Porque ele conta, né, a história daquela cidade, né, através das suas peças e tudo. É a profissão mais antiga do mundo, né? A profissão de verdade. artesão. Jesus era artesão, né? É verdade. E falando assim, Marcos, muitas pessoas, vamos dizer assim, discriminam a parte do artesanato. Não é um trabalho, né? Mas a gente costuma dizer que é um trabalho, sim. Tem muitos artesãos que vivem só do artesanato, né? Consegue ter o seu lucro, sua renda através do artesanato. Só que tem pessoas que dizem assim, mas você não tem condição de viver do artesanato. Poxa, a gente fica triste. A gente que é artesão, a gente fica triste, né? Porque muitas delas, dentro do projeto, vivem do artesanato, né? Toda a sua renda é tirada daquele artesanato. Muitas delas têm o seu outro trabalho, né? Segunda fonte de renda. Sua outra fonte de renda. E vamos dizer assim, o artesanato fica como se fosse um extra, né? Claro. Mas muitas delas vivem do artesanato dentro do nosso projeto. E essa renda extra faz uma diferença, né, na vida das... Sim, faz sim, e muito. Importante. Eu fico muito pensando assim, porque a nossa cidade, por ser turística, né, e o artesanato, ele está presente aqui desde muitos anos. Acho que se você for puxar o histórico de Campo Maior, meu avô, por exemplo, ele era carpinteiro. Carpinteiro é uma profissão muito antiga. Trabalha de forma manual, como o artesão também trabalha, né? Usa ferramenta, mas o serviço era todo manual. Hoje você vê poucos carpinteiros em Campo Maior, não tem. As pessoas começaram a se apaixonar por uma questão de MDF, esqueceram que os móveis de madeira, assim, de trabalhado, eles são mais bonitos. São mais resistentes. São mais resistentes. É que nem o artesanato, né? Eu acho bonito, porque o artesão coloca ali a técnica dele, a criatividade, a visão de mundo que ele tem. E isso encanta. E o artesanato, por exemplo, como eu mostrei pra vocês. O Valdir mostrou aqui, né? Seu Valdir, a pecinha dele aqui de artesã, né? De colocar o celular. É uma peça que tem uma história, né? Ele tá contando a história. Que o pessoal vai perguntar onde é que vem, quem fez, pra que serve. É verdade. Né? E falando nessa peça aqui, do seu Valdir, eu lembrei assim, por mim, tirando assim por mim, eu acho que também seu Valdir deve ser assim. Ele pensou em fazer algo, né? Mas de cara assim, não sabia o que iria sair. E você vai moldando, você vai criando e vai sair aquela peça que você nem esperava que fosse ela. Então, assim, o artesanato é assim, a gente não vai de cara dizer assim, eu vou fazer peça tal, né? Você vai, eu vou criar algo, e você vai fazendo, vai moldando, né? Vai fazendo até quando ela estiver pronta. Quando ela está pronta, você olha assim, e você pensa assim, nossa, né? No meu caso nossa, fui eu que fiz. Saiu essa peça. Olha, Marcos, a gente participa do festejo, né? Já tem o quê? 3 anos? 3 anos. 3 anos que a Barraca do Arte na Praça participa do festejo. E aí, quando falta poucos dias, eu fico pensando, meu Deus, como é que vai ser essa correria, né? Porque, querendo ou não, todas nós tem um trabalho diferenciado, né? Eu cuido de idoso, então requer mais cuidado. E aí, quando sobra o tempo, corre lá, faz uma coisa com a parte do artesanato. E aí eu vou lá para o meu ateliê e fico
tentando trabalhar. Só que é aquela coisa, parece que não sai, né? Não sai. Então você precisa de um tempo para você parar, para depois você retornar de novo naquela peça e ir aos poucos. Não é você chegar e querer fazer aquela peça assim, produzir, né? É uma máquina, né? Exatamente. Então, aos poucos você vai modelando aquela peça ali. E assim, o artesanato é uma arte assim tão gostosa de você trabalhar. Eu acho que quem trabalha com artesanato sabe como que é você modelar cada peça, né? Você colocar todo o seu amor ali, todo o seu cuidado. Porque para mim, assim, eu penso assim, né? Eu faço com todo o amor do mundo, moldando aquela peça, né? Lorena trabalha com biscuit. E biscuit são peças pequenas, né? Ela trabalha com peças pequenas também. Então, assim, eu olho para a peça dela e digo assim, eu não tenho como fazer isso aqui. Eu não consigo fazer isso aqui. Eu não consigo fazer nenhuma, né? Da mesma forma, ela olha para o meu e diz assim, eu não consigo fazer o seu. Você então, trabalha assim, com qual tipo de artesanato? Eu trabalho na parte infantil. Tanto eu costuro, né, o infantil, como eu faço outros tipos de artesanato. Hoje em dia, eu estou começando na parte da pintura em vidro. Estou seguindo essa parte, né? Algo assim me chamou e eu disse, não, agora eu vou eu vou para esse lado agora da pintura em vidro. Mas eu já fiz tantas coisas na parte do artesanato, vamos dizer assim, dependendo da época, né? Vamos dizer, no Natal eu já faço uma coisa bem diferenciada. Eu já vou na parte do artesanato mais decoração. De decoração mais sustentável. Um artesanato sustentável, né? Eu vou aproveitando o papelão, o palito de churrasco. Então são esses tipos de produção que eu faço, de artesanato que eu faço. Essa parte da precificação, acho que o grande desafio de quem começa a trabalhar com artesanato é você dar um preço, porque a peça não tem valor, né? Mas você tem que vender, você tem que calcular um preço. Como é que vocês fazem a precificação das peças de vocês? Chega e diz assim, olha, isso aqui é esse valor aqui e acabou-se. É algo muito pessoal de cada artesão, como você mesmo está falando, né? Então, assim, hoje em dia, eu acredito que seja um pouco menos complicado pra gente, né, Isis? Que a gente já tá um pouquinho aí dentro do artesanato, um pouquinho de tempo. Mas a gente conta muito com a participação do Sebrae, que nos ajuda muito essa questão de mini cursos, que ele sempre entra em contato com a gente do projeto. Olha, vai ter curso de precificação, divulga no grupo para as meninas participarem, convida o pessoal. Então, isso tem nos ajudado bastante, né? Bastante. Porque a gente sabe, assim, que a matéria-prima, cada dia que passa, ela se diferencia, né? Aumento de preço e tudo, e a gente tem que acompanhar o mercado. Então, graças a Deus que a gente sempre tem o suporte, né? Dessas pessoas para nos ajudar. E hoje em dia se torna mais fácil. Mas a questão do preço e valor são algo diferente, né? Mas acredito que sim, né? A gente consegue hoje em dia diferenciar, calcular. Logo ali a gente tem que calcular nosso dia de trabalho, né, o material. Então, eu acho que hoje está mais fácil um pouco. Não se torna 100% fácil, mas hoje em dia está mais fácil. Até porque eu não posso fazer uma peça e dizer assim, olhar assim e dizer, essa peça vai valer tanto, né? Eu tenho que tirar o que eu gastei de material, eu tenho que tirar minhas olhas trabalhadas, né? Quanto tempo eu levei para fazer aquela peça. Então, tudo isso aí você tem que colocar na ponta do lápis. Porque senão você vai jogar o seu trabalho fora, né? Fora. E o tempo também. E o tempo. Principalmente o tempo que a gente mais gasta para produzir. Vocês falaram que vocês fazem cursos de capacitação. Em que áreas dentro da perspectiva do artesanato vocês fazem essas capacitações? Essa na parte de precificação? Ou vocês também atuam em outras áreas nessas formações? Pronto, às vezes, né, a gente faz a seleção, né? A gente sempre tá em parceria ali assim, que a gente... Aqui quem cuida é o Leonardo, né? Da parte da sala do empreendedor. Da sala do empreendedor. Isso. E aí sempre ele me comunica. Isis, vai ver aí qual o mini curso, né? Que vocês estão precisando. Que você acha que
que daria melhor para vocês artesãos? Aí a gente vai conversar, os coordenadores, né? Para ver qual é a questão que eles têm mais dificuldade. No caso, precificação já veio várias vezes, né? Não foi só uma vez que veio uma oficina para cá, um mini curso. Aí teve também marketing, fotografia, né? Teve fotografia, né? Foi recente. Hoje em dia que estão usando muito IA, Isso. então teve também, o último que eu participei, que eu pude ir, teve essa parte, porque hoje em dia, Marcos, também está se usando muito o IA, né? Vamos dizer assim. Mas tem muitas pessoas que não conseguem lidar com a parte de tecnologia mesmo. de tecnologia. Tem gente que não sabe usar o Instagram ainda, né? Tem gente que não sabe também usar a parte de fazer as montagens de foto, né? Divulgação, essas coisas, edição. Então, tudo isso, às vezes, quando a gente fala para o Leonardo, ele traz um curso para que possa ser administrado para ajudar a parte do artesão, né? Claro. E aí, a gente, vamos dizer assim, a gente agradece muito, porque com isso eles conseguem ter mais visibilidade, né, nessa parte desses cursos. E vem ajudando muito a cada um deles. Para uns é difícil, porque tem dentro do projeto temos senhoras, né? E hoje em dia a gente sabe que nem todas conseguem dominar a técnica do Instagram, né? Do IA, que hoje em dia está aí tocando aí no mundo. É verdade. E assim, a gente vai ajudando. Eu mesmo, quando elas procuram, eu tento ajudar, a Lorena tenta ajudar, e a gente vai caminhando aos poucos. Um entendeu? ajudando a outra dentro do projeto, é uma grande família, É uma né? cooperativa, né? Exatamente. Cooperativismo. E com relação à tecnologia, como é que elas têm, como é que vocês têm usado essas tecnologias? Principalmente, né? A gente fala do Instagram, né? Que não é só basta ter a página, você tem que saber o que postar, quando postar, porque é uma faca de dois gumes. Se você postar uma coisa atrativa, Sim. as pessoas... Agora, se você coloca uma coisa que não é muito atrativa, as pessoas acabam por não se interessam e a página afoga. Como é que vocês lidam com essas tecnologias para poder alcançar o objetivo principal, que é o cliente lá na ponta da fila? Quem hoje é responsável por essa questão é a Isis, né? A Isis que é responsável por essa questão. Então, eu fiquei à frente da parte do Instagram, né? Das divulgações. Eu trabalho assim, Marcos. Todo dia eu procuro postar uma coisa, um produto de um participante do projeto, né? Às vezes a gente até pede, eu vou lá, né, pedir no grupo que postem, né, ou que mandem para mim, tá divulgando, porque eles fazem, mas às vezes não tem a divulgação, né, não divulgam. E às vezes quando eles fazem, aqueles que sabem que fazem, marcam o projeto, eu vou lá, né, reposto. Mas eu tô sempre postando algo que eles fazem. Principalmente, como eu falo, olha, é muito interessante a gente estar postando tanto antes como depois. Tanto a produção, o momento da produção. Aquilo chama muita atenção, né? Eu trabalho assim também. Lorena também trabalha assim. Sempre que a gente está produzindo, a gente está postando. Aguardem, né? Vem novidade por aí. Já instiga, né? É uma coisa que eu digo pra vocês. Curiosidade. Chama curiosidade. Chama-se tutorial. É você pegar, se você for nas páginas de tutorial de artesanato, o que mais chama atenção é quando as pessoas gostam de acompanhar o processo da massa bruta até se transformar Numa peça, peça. É verdade. Então vídeos de tutorial, confecção de peças, chama muita atenção. Pelo menos quando eu tô aqui folheando vídeo
Isso. E assim, às vezes quando eu posto lá, né, sempre tem aquelas mensagens. Quanto custa? Né, aquela peça. Qual o valor? É né? verdade. Aí a gente, assim, eu não tenho como pegar e dizer assim, é valor tal. Não, porque a peça não é minha, a peça é de outro cliente, né? De outro artesão. Então eu digo, olha, eu vou lhe passar, né? Eu vou lhe passar o Instagram do artesão que fez a peça para você entrar em contato, né? E assim, graças a Deus, eles conseguem vender assim pelo Instagram quando a gente posta, né? Uhum. Então é muito bom. E essa parte do tutorial que a gente está falando também aqui, nem todos conseguem, vamos dizer assim, fazer. Porque aquela história que eu estou lhe dizendo, nem todos trabalham assim, não sabe criar aquele vídeo, fazer aquele vídeo no momento, até mesmo vai fazer uma peça que dá trabalho, né? que dá trabalho. Dá trabalho, né? fazer a peça e filmar e editar, é mais trabalho Exatamente. E eu trabalho assim. Às vezes não tem um canto específico, não tem um ateliê, né? Trabalha ali na sala e tudo. E tem menino gritando, né? E é zoado. Tem aquela vergonha. Tem muitas pessoas que têm muita vergonha. É verdade. Eu mesmo, quando eu comecei com artesanato, assim, eu não gostava muito de aparecer, né? Tipo vídeo, essa coisa assim, toda. E a gente começou a trabalhar isso. Sempre eu falei para as outras também. Aí teve aquela questão assim, vamos aparecer, né? Uhum. Porque isso chama atenção também. Às vezes as pessoas querem saber quem é o autor da obra, né? Exatamente. Exatamente. Você escuta uma música no rádio, você quer saber quem é o cantor, né? Você vê uma peça, pô, quem foi que fez aquela peça ali, que legal, quem escreveu o livro, é a curiosidade de saber quem é o artista por trás da obra. Sim. Eu acho isso bacana, muito interessante. Fala, galera, vocês que vão nos acompanhar na rede social, a gente botou uma caixinha de perguntas, sempre a gente tá fazendo isso agora, abrindo as caixinhas de perguntas lá no Instagram. Daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui algumas perguntas dos nossos internautas, que são nossos seguidores aí, tanto no Facebook, no YouTube, no TikTok, em todas as nossas redes. Então, você manda a pergunta e a gente lê aqui ao vivo, né? E aí você vai ver sua pergunta lá em forma de recorte, porque a gente também fala o nome da pessoa que mandou a pergunta pra gente. Mas não é agora não, é daqui a pouquinho. Lorena, deixa eu lhe fazer uma pergunta bem interessante. Fala, Oi. Lorena, no microfone. No meio do Aqui? microfone. Tá bom? No meio. Aqui, tá certo. Melhorou? Lorena, você hoje é a coordenadora, uma das coordenadoras do projeto. E hoje existe muitas leis de incentivo à cultura que a gente tem acompanhado dos últimos anos para cá, da pandemia para cá. Teve várias, Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo. O projeto, ele consegue trabalhar nessa linha com as leis de incentivo à cultura, captando recursos para poder investir no próprio projeto? Se, no caso, se alguma lei já beneficiou o projeto. Diretamente, se você já for Sim. beneficiado por alguma lei. Teve uma lei que foi do Paulo Gustavo, né? Municipal, no Isso, caso, né? Que algumas artesãos foram beneficiadas, né? Mas o projeto, assim, como um todo, não, né? Não, só alguns artesãos, de forma isso. individual. De forma individual, Mas isso. coletivo ainda não. Não, ainda não. Não tivemos ainda esse privilégio, né? Mas quem sabe futuramente, né, Isis? Eu faço essa pergunta porque eu trabalho participando de editais, né, de captação de recursos, como Paulo Gustavo, CIEC, Lei Rouanet, porque eu trabalho com um projeto de capoeira e os projetos são praticamente gratuitos para quem participa, mas alguém tem que manter eles, né, e a gente mantém participando nessa linha de editais, né, abre os editais, a gente vai lá e escreve os projetos, e aí aguarda se eles vão ser selecionados ou não. E aí eu acredito, sim, pelo perfil do trabalho de vocês, que é um trabalho bem interessante e que é um coletivo, né, daria muito para que vocês pudessem também atuar nessa área, né? Mas tem que ter a questão tem que ter alguém para poder capacitar, porque no caso dos grupos, pelo que eu acompanho nas leis, não coloca o nome do coletivo, ele coloca o nome de uma pessoa e a pessoa representa o grupo. Caso o projeto seja contemplado, tem que dizer qual é o objetivo. Realização de feira, capacitação das artesãs, compra de algum material, né, de suporte, compra de equipamento, por exemplo, de estande, para você colocar, fazer a feira móvel, para cima e para baixo, são diversas, né? Então era interessante, né? Aqui no estúdio a gente tem aqui nossa equipe, né, Valdir? De elaboração de projeto,
Caso vocês tenham interesse algum dia, Iremos conversar, né, Isis? vem aqui que a gente senta aqui. Vamos sentar Senta para aqui com o Valdir, conversar. a gente senta aí. Vamos sentar E para a gente conversar. faz que eu acho interessante no caso de vocês. E Marcos, assim, até porque o nosso projeto, ele não é registrado ainda, sabe? A gente está conversando para poder chegar onde a gente quer. No caso de algumas leis, ele não precisa ter registro assim, registro civil, né? Registrado em cartório. Basta ter um acordo coletivo do grupo. Por exemplo, você vai escrever numa lei de sistema de incentivo. Aí vai para a aba de artesanato. É um grupo de 20. Então você não vai botar 20 CPFs. Você vai escolher, o grupo escolhe um, faz a carta, todas assinam e uma pessoa fica responsável em responder pelo projeto. Que ele vai responder tanto da parte, caso seja contemplado, de receber o recurso e depois de prestar conta com a pessoa, com o governo. Mais ou menos assim. Aí, no caso, seria a nossa presidente hoje, né? Do É. projeto. Quem é a presidente, né? Porque no caso a gente precisa, sim, viu? É interessante, né? Aqui teve uma época, a gente sempre faz. O Valdir, a gente conversa com o Valdir, a gente faz muito com os músicos, assim, né? Quando abre os editais, chama eles, aí faz os projetos para eles. Alguns são contemplados, outros não. Chama os projetos, faz projeto. Alguns a gente já conseguiu, foi, Valdir, contemplar os de reizado, grupo de reizado, grupo de balé, grupo de capoeira, vários grupos que nos procuram. E a gente faz, a pessoa só arca com os custos, que às vezes tem algum tipo de custozinho que tem, às vezes é um valor pequenininho. Aí a pessoa arca, se ela ganhar, ela arca, se ela não ganhar também não tem problema nenhum. Certo. É bem interessante, porque ajuda muito a alavancar o projeto de vocês. E como eu acompanho muitos editais, eu vejo muitas feiras de artesanatos sendo contempladas. Piripiri, Oeiras, Parnaíba. Pertinho, né? Bem pertinho. Que Interessante. São locais Muito que bom. têm feiras de artesanato, que trabalham com esse artesanato. E que eles estão presentes também nos eventos. Muito importante, né? Então estamos aí à disposição, né, Valdir? A gente conversa depois. Outra coisa importante que eu quero também saber é como é que o projeto se mantém, por exemplo, no sentido de infraestrutura, né? Vira e mexe eu vejo vocês na praça. Aquela infraestrutura ali, quem é que mantém ela? São vocês? Tem algum apoio da iniciativa privada, poder público, cada um juntar mão e vamos lá? Assim que começou, né, éramos só nós, né? A primeira feira que a gente participou tinha 11 participantes, se eu não me engano. Então, foi todo tirado do nosso bolso, o recurso todo foi do nosso bolso. Porém, hoje, né, Isis, hoje a gente, graças a Deus, tem um incentivo, né? A gente tem uma ajuda, Marcos, da vereadora Michele Maroca, né? Que ela sempre está apoiando assim o projeto. E agora a gente tem também o apoio da secretária Virgínia Sina, né, que está ajudando a gente. E quando a gente vai fazer a feira, porque assim, as feiras aconteciam uma vez a cada mês. Todos os meses a gente fazia uma feira, né? Só que aí começou aquela, vamos dizer assim, deu 10 participantes. Então, eu resolvi não fazer a feira. E aí, hoje em dia, a gente está fazendo uma no início do ano, a gente fez. Né? Eu não lembro qual foi o mês que a gente fez, no início do ano. Aí já começa as chuvas, a gente dá uma parada. Aí vem o festejo, a gente já se organiza para o festejo. Né? E depois vem o aniversário de Campo Maior, que é o aniversário também do projeto. Né? O projeto também vai fazer 4 anos, né? Agora no dia 8, e a gente já tem uma feira marcada. E assim, tá com 2 edições que a secretária está nos ajudando. E aí tá vamos dizer assim, muitas delas, artesãos não conseguem ir porque não tem transporte, não consegue levar uma mesa, não consegue levar os seus produtos, né? Às vezes deixa de participar. Então, a gente está tendo a ajuda dela de mesas, né? Cadeira, toalhas. E com isso, melhorou bastante para a gente.
Até porque a intenção da feira, claro, tem que vender, mas também divulgar, né? Exatamente. Falar quem está por trás daquelas peças, como você mesmo falou. Que às vezes eu passo, eu vejo essas feiras, eu vejo lá um pessoal que divulga muito nas redes sociais, né? O pessoal que vai passando ali de curioso, que para ver, assistir, eu acho bem legal, né? Oi, deu certo aí, Valdir? Eu acho bem legal, porque é cultura, né? E sabendo que vocês agora estão tendo esse apoio, fica até melhor de poder planejar melhor. E aí no festejo vocês vão participar de agora no aniversário da cidade. Tem um evento que é a Vesperata, né? O Arte na Praça vai estar lá? Não, a gente vai participar, né? Nossa data está marcada para o dia 16, né? 16 de agosto, a partir das 5 horas da tarde. E vai ser na Praça da Liberdade. Aqui na Praça do Centro. Sim, Isso. sim. Muito bem, ó, já passamos já de mais de meia hora, que a gente começou um pouquinho antes de 7. E aí, galera, nós vamos começar aqui, fazer aqui algumas perguntas para as meninas. Nós abrimos a nossa caixinha de perguntas do Instagram, você segue nós lá, VBcast Campo Maior. Nós queremos chegar a 12 mil seguidores, não é possível que vocês não vão dar essa força pra gente. Daqui a pouco tem os recortes lá das meninas no Instagram, compartilhem. Agora, ó, o Instagram tá agora assim, ó. Quando você bota uma página, perfil como Collab, aí automaticamente o seu perfil já vai sendo divulgado para as pessoas seguirem também. Ficou bem legal essa atualização. E a gente fez aqui a seleção de algumas perguntas, né? A gente não selecionou todas, mas algumas a gente vai ler aqui agora e falando o nome da pessoa que perguntou. E a primeira pergunta aqui é da Maria Eduarda Silva. Ela mora no bairro Fripis e aqui de Campo Maior. Ela mandou pra gente aqui a seguinte pergunta. Como surgiu a ideia de criar o projeto Arte na Praça e qual era o principal objetivo no início? Bom, eu acho que eu vou responder essa pergunta, né? Porque eu já estou desde a primeira feira, né? Há 4 anos atrás, o projeto ele se iniciou, como eu falei anteriormente, numa mesa de um bar, em um encontro de 3 amigas que se encontraram, na verdade 2, né, que foi a Denê e a Elizabeth, que também eram coordenadoras do projeto. Elas se reuniram e discutiram que seria interessante em Campo Maior ter esse momento, né, de reunião dos artesãos, que tem gente muito talentosa em Campo Maior que necessitava desse momento, né? Logo ali pós-pandemia e tudo, onde todo mundo estava trancado, com medo de sair, precisava aquele calor humano novamente, né? E nada melhor do que uma feira de artesanato. Então as meninas sentaram, conversaram, discutiram e chamaram a Jéssica para poder ajudar nessa participação. E com isso, entraram em contato comigo, entraram em contato com a Janiele, entraram em contato com a Milena, que também faz artesanato, a psicóloga. E eu não lembro mais quem foi, eu acho que a Aline também estava. Foram 11 pessoas no total, né? Nos reunimos no dia 6 de agosto, há 4 anos atrás, foi 2020, 21, 22? 22. Memória aqui, viu? E aconteceu. Não foi uma feira assim de grande movimento, né? Porém, teve como objetivo nos reunir, ter aquela passagem de calor humano, divulgar nossas peças, nos conhecer e iniciar uma grande família, que hoje é o Arte na Praça, né? Muito bem. Ó, vamos aqui mais outra pergunta aqui, enviada por um internauta. O José Carlos Oliveira, do Bairro de Flores, aqui de Campo Maior, ele mandou aqui a seguinte pergunta. Quais foram os maiores desafios enfrentados pelas artesãs até que o projeto conquistasse o reconhecimento? Acho que até hoje tem desafios. Pontue alguns aí. Como é o nome dele? É o José Carlos Oliveira, do Bairro de Flores. Vou repetir aqui a pergunta. Quais foram os maiores desafios enfrentados pelas artesãs até que o projeto conquistasse reconhecimento? José Carlos, né? Isso. Então, José Carlos, respondendo aqui a sua pergunta. Eu acho, assim, que até hoje a gente tem esses desafios, né? Como eu mencionei também, a questão de transporte, né? Que muitos artesãos não têm hoje em dia,
vamos dizer assim, para falar a verdade, a maioria deles, dos nossos artesãos, ainda hoje usa uma bike. Então, assim, teria que levar uma mesa, né, como eu mencionei, uma cadeira e os seus produtos. E tem gente que tem produtos grandes, não consegue levar em uma bicicleta, né? Então, assim, eu acho que os desafios foram, assim, essa parte de transporte, porque as pessoas também não tinham um capital, né, para pagar um transporte para poder levar as suas coisas, e terminavam que desistindo do projeto. Verdade. A gente teve muitas pessoas, Marcos, que hoje em dia não estão mais com a gente porque não tinham um suporte, né, para estar participando dessas feiras. Que hoje a gente está correndo muito atrás disso, né, como eu mencionei. Da gente ter, do participante ir, chegar lá, ter sua mesa montada, né, com sua toalha, com a sua cadeira. Com a identificação. Com a identificação. E ele apenas levar o seu produto, né, para expor. E aí, hoje em dia, a gente já tem esse apoio, né, como eu já falei para você. E já faz uma diferença enorme. Já né? faz muita diferença, gente. Muita diferença mesmo. A nossa terceira pergunta, ela vem aqui do centro, é da Ana Beatriz Lima. Ela é aqui de Campo Maior. Ela mandou aqui. De que forma o projeto Arte na Praça tem contribuído para aumentar a renda das mulheres participantes? Pronto. Eu sou exemplo disso, né? Como eu falei para vocês aqui anteriormente, que eu iniciei no artesanato, já formada, parada, né? E me vi numa situação de mãe de 3 filhos, sem ter uma renda. Só meu esposo, na época, ele trabalhava, né? E eu dependia exclusivamente da renda dele. Então, eu me vi numa situação de, não quero isso para mim, eu quero buscar algo para mim. Então, vai através da minha filha, a última, minha caçula Aurora, que eu me descobri dentro do artesanato. Iniciei com Maíses também, no nicho infantil, com laços, acessórios infantis, e comecei a fazer, comecei a vender, e conheci o projeto também. Então, o projeto, ele modificou não só minha vida, como de muitas mulheres que começaram também pequenas, que hoje em dia já têm seu ateliê, já podem investir no seu ateliê. Então, assim, eu acho que esses encontros nos dão suporte, nos dão divulgação, nos dão marketing, nos direcionam para cursos, capacitações. Então, o projeto ele impacta muito forte dentro da vida dessas mulheres, que elas chegam bem verdinhas e elas vão amadurecendo. A questão da troca também de experiências, né? Que a gente fala, olha, lá naquele local vende o produto de forma mais acessível para você produzir. Então, assim, esse momento nosso de reunião também é de compartilhar experiências, né? Muito interessante, né? É o impacto. Aqui a nossa quarta pergunta, ela vem de Altos, de um seguidor nosso, Francisco Mendes. Ele mandou aqui, qual a importância da economia criativa para fortalecer a cultura e o desenvolvimento de cidades do interior como Campo Maior? Qual é o impacto? E aí, qual é o impacto causado pela economia criativa, na opinião de vocês? Eu acredito que seja, né, o turismo, né? A busca do turista por aquele evento. Eu já sei que naquela praça ali tem naquele mês, ou então tem algumas feirinhas que acontecem. Então, o impacto, né? O impacto maior é trazer essa economia para aquele setor ali, para aquele local, saber que aquele local já é costume de ter aquele evento e tudo. Então, eu acho que o maior benefício que o Arte na Praça traz para Campo Maior é esse turismo local, né, direcionado para o artesanato. Além de contar, como você falaram no início da fala, né, que o artesanato conta a história da cidade, da região que ele é feito, não é verdade? E tem até um momento bem legal da nossa história do Arte na Praça, que foi a nossa participação de dos eventos da Batalha do Genipapo, né? Que a gente fez foi. A gente fez como é que diz?
Foi assim, a gente teve... Um concurso, não foi? Foi um concurso que a gente fez. vamos dizer assim, né? Que cada artesã teria que fazer uma peça destinado à Batalha do Genipapo, né? Então, tinha que sair... O Valdir ganhava, ele mostrando a peça dele. Olha ali, é verdade, seu Valdir. Verdade. Aqui, seu Valdir. Isso. É um monumento. Tá lindo, seu Valdir. Pois Perfeito, é. tá Pois aí. foi nesse contexto que a gente fez, né? Pronto. Tinha as armas, tinha tudo aqui, os soldados. Tinha... Meus canhãozinhos, seu Valdir. Tá lindo. Então, assim, a gente recebeu esse desafio, vamos dizer Foi um assim. desafio, Foi foi. um desafio, né? Isso. Que a gente tinha que produzir uma peça, né? Destinado à Batalha do Genipapo. Nessa temática, né? É. Isso. E aí, então, Levamos assim, para expor. levamos para lá, né? Fomos expor essas peças. Eu não lembro na época, Marcos, quantas pessoas participaram, né? Mas teve pintura em tela, teve enlaço, Teve a flor. teve a flor, né? Das heroínas. Teve até no como é que chama aquele negócio lá de Eu não me lembro o que é. pão de mel. O Teve pão até foi. o pão de mel Isso. com a temática da Da Batalha do Genipapo, né? Isso. Eu, na época, produzia os bora infantil, né? Customizava, né? Chamado customização. E eu fiz, né? Tipo essa peça aqui do seu Valdir, eu coloquei na frente do borezinho infantil, né? Costurando à mão. E pintando o pássaro, fazendo os detalhes. E, assim, foi muito surpreendente para mim, sabe? Me pegou, assim, num momento que a minha cabeça não estava nem funcionando direito. Eu não sabia o que levar. Eu fiquei, assim, pensando, poxa, mas Batalha do Genipapo seria uma pintura, né? Uma pintura é muito fácil. Eu não trabalho com pintura. O que é que eu vou fazer, né? E o lado bom do artesanato é a gente se descobrir fazendo outras coisas. Então, assim, eu tive 3 dias para produzir essa peça. Então, quando eu ia dormir, vinha algo na minha mente. Tu vai fazer assim. Aí eu ia lá, eu escrevia, né? Colocava ali no papelzinho, com o meu lápis, para quando fosse no amanhecer, eu ir lá dar uma, né, caminhada. Aí eu ficava, e agora? E aí sempre vinha aquela coisa na minha cabeça. Até quando eu terminei a minha peça. E quando eu terminei, eu fiquei surpresa, sabe? Eu fiquei assim, nossa. Bonita. Tinha um chapéuzinho de vaqueiro também, Sim, né? fiz o chapéu de vaqueiro, fiz o borezinho, fiz A sandalinha, como é? O mocozinho, o é? mocó, né? Mocó. Fiz o mocozinho. Então, assim, foi um desafio muito grande pra gente, mas saiu. Muito interessante. Bora continuar aqui a nossa pergunta, aqui também de Campo Maior. A Larissa Carvalho mandou aqui, ela é do bairro Cidade Nova. Ela mandou aqui a pergunta. Além da geração de renda, quais transformações pessoais vocês percebem na vida das artesãs que participam do projeto? Eu acredito que seja o posicionamento, né? Como eu falei, as meninas chegam muito verdinhas, assim, tímidas, né? Não querem falar, não querem conversar, não querem se expor nas redes sociais. E quando a gente menos percebe, a gente está vendo aquela mulher brilhando ali, gravando stories, gravando tutorial. Então, assim, traz um brilho para aquela mulher, né? Logo porque quando a gente começa a ganhar o nosso, a gente começa a se valorizar mais também, né? Verdade? Bora mandar aqui mais. Essa pergunta aqui, ela vem daqui da região. Ela é de Nossa Senhora de Nazaré. É o Raimundo Nonato. Ele mandou a pergunta assim. Existe um espaço para jovens aprenderem artesanato dentro do projeto? E como eles podem participar? Meu nome? É o Raimundo Nonato, de Nossa Senhora de Nazaré. Um forte abraço a galera de lá. Então, Raimundo Nonato, respondendo aqui a sua pergunta. A gente do projeto já conversou sobre essa questão, né? Da gente ter um espaço para a gente estar recebendo, vamos dizer assim,
capacitação, né? As oficinas, As oficinas de capacitação, né? Porque existe muitos artesãos que conseguem fazer, né, essas oficinas, mas a gente não tem o local. A gente não tem, como é que se diz? Um local seguro, né? Onde a gente possa ter suporte para fazer. Tem que ter o suporte, mas tem que ter também a ajuda financeira, né? Também. Para poder a gente estar comprando o material, né? Para poder estar disponibilizando para cada participante. Mas a gente conversando, é uma ideia que a gente está querendo levar para o futuro, né? Mais na frente um pouquinho. E eu espero que não demore. Porque ontem mesmo eu estava conversando com Lorena e com Janiele sobre essa questão. Porque é o que eu tenho mais vontade dentro do projeto, é de que as próprias artesãs comecem a dar oficinas. Interessante. Tanto para crianças que têm habilidade, que têm aquele desenvolvimento, que conseguem fazer algo, né, que tem aquela vontade, para que a gente não veja essas crianças fazendo algo de errado, né? Então a gente queria dar esse suporte. E mães também, né? Mães que querem ter Sua própria renda, né? que querem aprender algo para poder ter a sua própria renda, né? Então, por isso que hoje o projeto Arte na Praça, ele é destinado a mulheres empreendedoras, né? Justamente por conta disso. Então, assim, eu espero que a gente possa correr atrás disso, mas que não demore. Porque, um grande sonho. é um grande sonho que a gente tem. E a gente tem muito nicho para poder fazer muitas mulheres talentosas para poder fazer essas oficinas, viu? Porque a gente tem vários tipos de nichos, né, dentro do projeto. Então, dá para acontecer. Fazer acontecer, né? Dá para fazer acontecer. Várias, né, variedades. Exatamente. Vamos aqui ao nosso, mais uma pergunta que é da Camila Rodrigues, ela é aqui moradora do bairro Santa Rita, Campo Maior. Ela mandou aqui a pergunta, qual peça produzida pelo projeto mais representa a identidade cultural de Campo Maior? Bom, então a gente vai voltar novamente para as peças do desafio da batalha, né? Que teve até uma ganhadora que hoje ela deu uma afastadazinha, né? Que trabalha também, amiga do biscuit também, como eu, que é a Fátima, né? Ela fez uma peça detalhando um momento da batalha, né? Os soldados, a carnaúba, o riacho, né? Então, essa peça é uma das, né? Também teve tela, né? Mas eu acho que foi uma que mais impactou essa questão de representação cultural, né? Da cidade. Que mais lembra a cidade é essa peça, a peça da Fátima. Muito bom. O Pedro Henrique, esse aqui é lá de Castelo do Piauí, nosso seguidor. Forte abraço para a galera de Castelo que acompanha o VBcast, meu amigo Wilkson. Forte abraço. Ó, Wilkson, depois nós vamos lá no Canyon. As redes sociais e a internet mudaram a forma como vocês divulgam e comercializam os produtos? Bora lá, Isis. Com a Isis. Nossa representante. A marqueteira do grupo. Repete aí, Pedro Henrique, as redes sociais e a internet mudaram a forma como vocês divulgam e comercializam seus produtos? Sim, Pedro Henrique, né? Respondendo você a sua pergunta. Sim, mudou bastante. Muda, né? Porque antigamente, né, quando não se tinha as redes sociais, eu acho que seria boca a boca, né? A rede social era o boca a boca. Era boca a boca, né? Como a gente falava. Propaganda boca a boca, né? Propaganda, né? E aí, hoje em dia, a gente tem, né? Como eu falei, o Instagram, né? Tem o Facebook. E tem os grupos também do WhatsApp, né? Que a gente está divulgando. Então, assim, eu acho que a gente está com a faca e o queijo na mão, né? Quem gosta das divulgações, quem gosta de estar postando. Hoje em dia, como eu falei, ainda tem muita gente que não sabe, está divulgando. Mas o carro-chefe mesmo é o Instagram, né? A gente está divulgando, eu acho que é o forte.
E eu acho, sim, que assim, mudou bastante. Eu acho que hoje a gente não se vê sem o Instagram. É verdade. Não tem O como. que acontece muito, né, Isis, que a Isis reposta lá uma peça, ou posta uma peça, entram em contato com ela, né, eu quero a mesma peça, aí a gente direciona para aquela artesã, né, manda o contato dela, passa o Instagram, tudo direitinho. Acho que isso tem contribuído bastante. Eu quero pegar uma carona nessa pergunta aqui. Certo. Eu tô curioso com relação. Quando vocês recebem um pedido de uma pessoa que mora em outro estado, as artesãs, elas conseguem fazer Esse envio? esse envio para lá? Tem muitas artesãs que conseguem enviar, né? Sim. Vai depender de cada um. É de forma individual mesmo, né? Cada uma. Eu já consegui enviar para Goiânia. Na época foi Goiânia. Como eu fazia a parte da customização, né? Da costura, dos bora infantil, então eu tive uma pessoa que me procurou, né? No direct, perguntando se eu enviava. E eu fiquei meio assim porque eu nunca tinha enviado nada, né? Sempre era aqui. E aí eu disse, é uma oportunidade, né? E eu disse, sim, tenho, né? Com aquele receio, Aquele mas medo, né? eu Mas a disse, gente sim, vai. tenho. E aí ela já foi procurando meu WhatsApp para a gente estar conversando e tudo, graças a Deus. Eu fiz a tempo, mandei a tempo, deu tudo certinho. E assim, foi uma oportunidade, né? Porque vai gerando mais conhecimento. A gente perde aquele medo, Marcos, de dizer assim, eu não consigo fazer e enviar para outro estado, né? Mas assim, basta você se programar direitinho que dá tudo certo. Interessante. Eu fico curioso porque é bem legal isso aí, vender para fora, né? A empresa é morense. A Patrícia Souza, do bairro de São João, aqui de Campo Maior, mandou aqui. Quais características uma pessoa precisa ter para transformar artesanato em empreendimento? Porque assim, eu entendi a pergunta dela aqui, porque às vezes a pessoa sabe criar a peça, mas ele não sabe empreender. Não sabe vender a peça. Mais ou menos isso aqui, a pergunta foi nessa lógica aqui. Bom, eu sempre escuto, assim, nos nossos cursos, né, que a gente ouve, que todo mundo tem um pouco de vendedor dentro de si, né? Uhum. E é verdade. A gente tem que buscar conhecer o nosso vendedor. Como é que ele chega no cliente? Ele é mais próximo ali no contato humano, ele é mais na questão da internet, ele sabe dialogar mais na questão dos vídeos, do Instagram. Então, eu acredito, assim, que a pessoa, para começar a empreender dentro do artesanato, ela tem que ter força de vontade, constância, né, Isis? E determinação. Porque a criatividade, por si só, todo mundo pode ter. Mas é a questão mesmo da constância, né? De não desistir, porque os primeiros meses são difíceis, né? Mas depois, com a constância, a gente consegue. Então, a criatividade, constância, perseverança, né? Qualificação também, buscar meios de se qualificar, né? Até porque quando a gente vai fazer uma peça, né? A gente vai com o intuito de fazer e passar, né? Vender. E vender, verdade. Você quer vender. E você quer reconhecimento, então você quer mostrar aquela sua peça. Então, depois de você vender aquela peça, sempre vai ter alguém que vai chegar e dizer, nossa, né, que peça linda, maravilhosa, quem fez? Eu quero uma também. Eu quero uma igual, eu quero uma parecida, eu quero algo nesse estilo, né? Mas assim, eu costumo dizer também que para você empreender, você tem também que buscar recursos na parte de estudar. Porque não adianta, Marcos, você só produzir do nada, sabe? Você produzir e colocar o preço ali que você quer na sua peça. Se você não estudar na parte da precificação, eu sei que é difícil. Porque quando a gente foi, eu acho que a gente... No caso, eu e Lorena já passamos por vários cursos de precificação. No primeiro curso, tu lembra como foi que a gente ficou?
E o primeiro curso que a gente teve de precificação, eu fiquei assim de boca aberta. Eu acho até que a pessoa que veio administrar o curso ficou de boca aberta, imaginando assim, não, eu vou colocar aqui para cada uma um valor X de 10 mil reais, que elas tiram, né? E todas ficaram assim, de boca aberta, né? Não sabia precificar. Para falar a verdade, ninguém sabia precificar. Quem estava lá na sala. Verdade. Então, a gente teve a orientação, né? De como seria. E foi aí que eu vi que não tinha como colocar tudo no pé da letra. Né? Não dava. Por quê? Porque quando a gente compra um material, aquele material ali, muitas das vezes, ele não vai todo naquela peça, né? Ele vai ser dividido. É fragmentado. Então, você tem que dividir aquele material e você tem que dividir o valor, do valor que ele foi. Para cada peça, você tem que tirar cada centavo, cada realzinho daquele valor. E ser um preço justo, tanto para você quanto para o cliente também. É verdade. Até para garantir que o cliente volte, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui. João Vitor Araújo, da cidade de Coivaras. Um forte abraço, João Vitor. Vocês acreditam que Campo Maior tem potencial para se tornar uma referência na economia criativa? Com certeza, né, Isis? Com certeza. Aqui a gente tem alguns pontos aqui, por exemplo. Tem aquele espaço ali da Praça Valdir Fortes, né? Que é um ponto muito interessante ali. Onde tudo começou, Onde né? tudo começou. Né? Tem o início da cidade também. Então, assim, eu acho que não falta locais para a gente expor artesanato, né? Para gerar essa economia. Mas está faltando constância, né, Isis? Ao meu ver. Muito interessante. A Fernanda Moraes, do Bairro Água Azul, aqui de Campo Maior, mandou assim. Como o projeto Arte na Praça incentiva a valorização da cultura e das tradições locais entre as novas gerações. É aquela turminha jovem que vai lá no projeto, curioso, compra uma pulseira, né? As novas gerações de artesãos e as novas gerações dos campomorenses. A gente tem até duas histórias muito bonitas dentro do projeto, que são de duas crianças, né? Eu não vou falar o nome aqui porque são crianças e tudo, mas são duas crianças que são acompanhadas por responsáveis que hoje participam do projeto. Duas meninas, né? Que viram, através de um familiar, né, o artesanato e começaram a fazer suas próprias peças e hoje fazem parte, as mini artesãs, né, do nosso projeto. E elas trabalham mesmo, elas levam as peças, precificam, produzem com a ajuda dos responsáveis. E a maior satisfação delas é estar perto da gente. A tia Isa e tia Lorena, vai dar certo participar. Vai dar certo participar. Vai dar certo, tia Janiele, madrinha Janiele, né, que é uma das responsáveis. E interessante, Marcos, que tem uma, né, que ela, assim, ao me ver assim, ela tem todo o potencial de ser uma grande empreendedora, sabe? É verdade. Se você vê ela... A responsabilidade dela. A responsabilidade que ela tem em mostrar o produto dela, eu fico besta. Porque às vezes eu fico assim, que nem eu, quando comecei eu não era como ela. E a primeira vez que ela participou esse ano, né, da barraca, da nossa barraquinha, quando chegava um visitante, ela dizia assim, pode deixar que eu atendo. E ela apresentava a barraca todinha. Então, ela apresentava a barraca toda, sabe? Já tem um traquejo para empreender, né? Sim. E a gente fica muito feliz, porque é uma criança mesmo, né? Pequenininha assim, baixinha. Quando ela queria estar todos os dias, lógico que não era possível. A gente não permitiu, velho. Mas quando era o dia que ela não poderia ir, ela dizia assim, hoje eu não atendo na barraca, né? Então, assim, ela tinha... para ela, então, ela estava sendo uma vendedora, uma empreendedora ali, né? E ela focava naquele momento de mostrar, de dizer o benefício, de dizer para que, né?
O que era aquela peça dela. Ela tinha todo o molejo. Vamos dizer assim, o molejo na ponta da língua. Isso, assim, é muito bom, sabe? A gente fica muito feliz com isso, de estar levando, né, o melhor para aquelas pessoas, né, aquele jovem, aquelas crianças. Incentivando, hoje, né? Incentivando a cada dia, né? Isso aí, vamos mandar aqui. Ainda tem aqui mais a nossa pergunta aqui da Rosângela. Vamos pegar a nossa última pergunta da noite. É a do Barcaria, ela mandou aqui. Quais são os próximos sonhos e projetos da Arte na Praça e onde vocês desejam chegar nos próximos anos? A gente até preparou, né, Isis, um discurso final aí para vocês, que a gente pode aqui dar uma coladinha aqui. Colhe aí, vamos lá. É grandinho um pouquinho, pra né? fechar, aí, Valdir, que a gente preparou juntos, né, ontem. A gente estava em reunião, a coordenação, e a gente preparou juntos. E nós vamos transformar em recorte. Pronto. Foca nelas aí, Valdir, que é para transformar em recorte. Tá aqui a câmera, tá aqui. Bote aqui no suporte. Ah, que é para aparecer. Ah, olha que lindo. Tá vendo aí? Participando, seu Valdir, aqui. Participação especial. Não, esse aí não é o primeiro. Isso. Então, né, respondendo aqui, qual é o maior sonho? Né? Repete aí. Quais são os próximos sonhos e projetos do Arte na Praça e onde vocês desejam chegar nos próximos anos? Então, o maior sonho do Arte na Praça é se tornar um projeto cada vez mais forte, capaz de transformar vidas por meio da cultura, da arte e da valorização dos talentos da nossa terrinha. Queremos que a praça seja reconhecida como espaço de encontro e aprendizado, de inclusão, de oportunidades para crianças, jovens, adultos e idosos. Nos próximos anos, desejamos ampliar as oficinas, abrir espaço para mais artistas e artesãos locais, incentivar o empreendedorismo criativo e realizar eventos culturais que fortalecem a identidade do nosso município. Também sonhamos em conquistar novas parcerias para que o projeto cresça de forma sustentável e alcance um número cada vez mais de pessoas. Acima de tudo, queremos que o Arte na Praça seja lembrado como um projeto que inspira, acolhe e mostra que o arte tem o poder de transformar realidades, fortalecer a cultura local e construir uma comunidade mais única e participativa. Muito bem. Com essas belas palavras, né, Valdir, que a gente vai já fechar aqui. A gente agradece vocês, meninas, pela participação. Lembrar para a galera que está nos acompanhando que o vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube permanentemente. Vai os recortes para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok. Então, para todos os canais, para os grupos de WhatsApp. É importante estar incentivando o artesanato, a cultura da nossa cidade. Principalmente porque gera renda, né? Faz com que famílias tenham suas vidas transformadas. E principalmente mulheres que estão descobrindo na arte uma forma de empreender, de implementar renda, de melhorar a qualidade de vida. E isso é muito fundamental para a nossa terra. E o VBcast apoia, né, Valdir? Eu queria só, antes de encerrar aqui, fazer um convite especial para vocês, que no dia 16 de agosto agora, estamos comemorando 4 anos do projeto, então se sintam convidados, nossos convidados especiais para lá participar, ver a movimentação, conhecer nossos artesãos, nossos pequenos empreendedores, né? Comprar também, vai ter um sorteio também. Logo mais a gente vai estar divulgando lá na nossa página, no Instagram, o que vai ter de bom nesse dia, né, Isis? Sim. E fechando aqui com chave de ouro, né? Queremos agradecer, né? Em nome de toda a equipe do Arte na Praça, né? E dizer que foi um prazer enorme a gente estar hoje aqui com vocês. Muito obrigada. Valeu, a gente que agradece. Antes da gente fechar, mandar aqui um alô especial aqui para os nossos parceiros,
Atacadão do Piso, Academia Eugênio, Marinlá, Ótica Matos, AK Veículos, Ivo Construção, Fabinho da Laranja, Paredão da Construção, Infornet, Marinlá, a loja certa de comprar, DLS, Ivan Gril, forte abraço Ivan Gril, que ele vem na próxima semana, Valdir, tá confirmado? Confirma logo com o homem aí. Ivan Gril, Convite Criativo, o MD Design, o Dó, nosso amigo Kiel Gravações lá em Piripiri, o homem do suporte. Gente, próxima semana tem mais VBcast. Daqui a pouquinho lá no Instagram, segue o nosso recorte, vai estar lá disponível os melhores momentos das meninas e o vídeo completo em nosso canal do YouTube. Forte abraço e até a próxima terça. Valeu!